Numa cidade tranquila, envolta pelo frio do inverno, Jack, um bombeiro reformado, encontra-se a viver uma vida de solidão. Após anos de serviço à sua comunidade, passava agora os seus dias numa casa modesta, rodeado de memórias de coragem e camaradagem, mas sentindo o peso da solidão. O riso vibrante dos seus antigos amigos, bombeiros, tinha se desvanecido, deixando para trás um eco de silêncio que preenchia os seus dias. Jack lembrava-se muitas vezes da emoção de salvar vidas, mas agora enfrentava a dura realidade de uma casa vazia, apenas com o cintilar da lareira a fazer-lhe companhia. Numa noite fatídica, enquanto uma feroz tempestade de neve assolava a cidade, a vida de Jack deu uma volta inesperada. Entre ventos uivantes e flocos de neve, um tímido cão vadio apareceu à sua porta, procurando o abrigo da tempestade. Esta criaturinha desalinhada, a quem Jack viria a chamar Grace, estava a tremer e coberta de gelo, com os olhos arregalados de medo. Mas havia um vislumbre de esperança. Comovido com a sua situação, Jack abriu a porta e acolheu-a, sem saber que este simples ato de bondade iria mudar a vida de ambos para sempre. Enquanto a tempestade se abatia lá fora, Grace instalou-se no ninho acolhedor de Jack e não tardou a revelar uma surpresa secreta. Ela era mãe, e com ela estavam os seus adoráveis cachorrinhos, todos cheios de alegria e energia. O coração de Joaquim ficou cheio enquanto observava a pequena família. As suas brincadeiras traziam-lhe uma sensação de calor e de riso que há muito tempo não existia na sua vida. A ligação entre Jack e Grace era instantânea e profunda. Eram duas almas que tinham enfrentado as suas próprias batalhas e encontrado consolo uma na outra. Jack, que outrora se sentira um herói sem rumo, dava agora por si a cuidar desta nova família, descobrindo a alegria da amizade e a resiliência que advém de cuidar dos outros. Uma tempestade de neve que inicialmente parecia anunciar o desespero, tornou-se o pano de fundo de uma história comovente de ligação e amor. Com o passar dos dias, Jack e Grace, juntamente com os cachorros, formaram um laço inquebrável, recordando um ao outro a força que se encontra na amizade. A sua história é um testemunho das formas inesperadas como a vida nos pode surpreender e ensina-nos que, mesmo nos invernos mais rigorosos, o calor pode ser encontrado nos locais mais inesperados. Junte-se a nós nesta viagem comovente de amizade, resiliência e o poder do amor para florescer no meio das tempestades mais frias. Numa cabana remota nas profundezas da floresta, Jack vivia uma vida ao mesmo tempo pacífica e profundamente solitária. Como bombeiro reformado, tinha trocado o caos das sirenes e das emergências pelo silêncio da natureza, onde os únicos sons eram o farfalhar das folhas e o chamamento ocasional de um pássaro distante. A casa de campo, com o seu encanto rústico e a sua lareira acolhedora, proporcionava-lhe um refúgio do mundo, mas era também uma lembrança da sua solidão. Jack encontrava consolo na simplicidade das suas rotinas diárias: cortar lenha, cuidar do seu pequeno jardim e saborear a beleza da mudança das estações. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, o peso da solidão começou a pesar-lhe no coração. Ele valorizava a liberdade que a reforma lhe oferecia, mas sentia frequentemente um vazio que nenhuma paisagem pacífica poderia preencher. As longas noites de inverno prolongavam-se e o silêncio que o envolvia tornava-se um companheiro constante, fortalecendo os seus pensamentos e memórias de uma vida outrora repleta de camaradagem e objetivos. Depois veio a tempestade de inverno, uma força feroz e implacável que transformou a paisagem num país das maravilhas branco, mas que também o isolou do mundo exterior. O vento uivava como uma fera selvagem, sacudindo as janelas e soprando neve em todas as direções. Da sua cabana,
Jack observava enquanto os montes de neve bloqueavam a estrada para a civilização e o isolavam ainda mais. A tempestade continuava e, a cada hora que passava, a sensação de confinamento tornava-se mais forte. O coração de Jack batia forte quando se apercebia de que estava completamente sozinho, sem ninguém para partilhar a beleza do país, das maravilhas do inverno ou o calor da lareira. A solidão era sufocante e, com cada rajada de vento, sentia as gavinhas da solidão a envolverem-no com mais força. Apesar do seu amor pela paz do ambiente que o rodeava, Jack debatia-se com uma luta interior. Sempre tinha sido um protetor, um homem que tinha crescido com os outros, e agora, na reforma, dava por si a ansiar por ligações. A tempestade exterior espelhava a tempestade interior, uma batalha entre a paz que procurava e a solidão que ameaçava consumi-lo. Enquanto a neve continuava a cair, Jack sentou-se junto à lareira, olhando fixamente para as chamas, contemplando a vida que tinha escolhido. Ansiava por companhia, por alguém com quem partilhar histórias, alguém com quem rir, alguém que preenchesse o silêncio que ecoava na sua cabana. Naquele momento, apercebeu-se de que, mesmo nos ambientes mais calmos, a ausência de ligação pode lançar uma longa sombra sobre o coração. Jack sentou-se na sua cabana enquanto a tempestade uivava lá fora. O fogo tremeluzente lançando sombras dançantes nas paredes, o vento agitava as janelas e a neve subia mais alto, criando uma barreira entre ele e o mundo exterior. No momento em que começava a sucumbir ao peso da sua solidão, o uivo da tempestade foi interrompido por um som tênue, um gemido suave que lhe tocou no coração. Curioso, Jack levantou-se da cadeira, com o coração acelerado, e dirigiu-se para o embolso, para a porta. Agarrando-se contra o frio cortante, abriu cuidadosamente a porta e o que viu deixou-o sem fôlego. Ali, encostado à ombreira da porta, estava um cãozinho a tremer, com o pelo emaranhado e gelado da neve implacável. O coração de Jack doeu ao vê-lo, uma figura lamentável no meio da tempestade. Mas o que realmente lhe partiu o coração foi ver os seus cachorrinhos aninhados junto dela. Eram bolas de pelo minúsculas e indefesas, com os seus corpinhos a tremer ao frio, procurando calor e segurança. Jack sentiu uma intensidade de emoções avassaladora, compaixão, preocupação e um desejo instintivo de proteção. Naquele momento, a solidão que o envolvia começou a dissipar-se e foi substituída por um sentido de objetivo. Sem pensar, Jack ajoelhou-se e estendeu a mão para a cadela assustada. "Está tudo bem, rapariga", murmurou ele suavemente, a sua voz firme e tranquilizadora. Grace, como ele lhe chamaria mais tarde, olhou para ele com olhos arregalados e receosos, o corpo a tremer, não só de frio, mas também de incerteza. Jack conseguia ver a centelha de confiança no olhar dela, e isso acendeu algo profundo dentro dele. Ele sabia que tinha de os ajudar, por mais duras que fossem as condições lá fora. Com muito cuidado, pegou nos cachorros um a um e encostou-os ao peito, para os proteger do vento cortante. Grace, sentindo as suas intenções, aproximou-se lentamente dele. Os seus instintos levaram-na até este estranho gentil. Jack sentiu uma ligação a formar-se, uma ligação que ia para além das palavras. Quando os levou para dentro, o calor da casa de campo envolveu-os e ele pôde ver Grace relaxar, o seu corpo começando a descongelar do frio. Jack deixou os cachorros junto à lareira, os seus pequenos corpos procurando instintivamente o calor. Grace observou-o com um misto de gratidão e cautela. Os seus olhos suavizaram-se quando percebeu que estava em segurança. Naquele momento, Jack apercebeu-se de que não só os tinha salvo da tempestade, como também tinha encontrado um novo objetivo na sua vida. A solidão que outrora o consumira começou a desvanecer-se, substituída pelo calor da amizade
e pela promessa de um novo começo. Nos dias que se seguiram à tempestade, Jack dedicou-se a cuidar de Grace e das suas crias, estabelecendo uma rotina de cuidados que iria mudar as suas vidas. Levantava-se cedo todas as manhãs, com a luz suave do amanhecer a entrar pelas janelas da casa de campo, iluminando o espaço acolhedor que se tinha tornado um santuário para a pequena família. Jack ia primeiro ver como estava Grace, enrolada junto à lareira, com o corpo a começar lentamente a aquecer de novo. Acariciou-lhe suavemente o pelo e sussurrou-lhe palavras calmantes que pareciam aliviar os seus medos persistentes. A ligação entre eles aprofundou-se à medida que Grace aprendia a confiar no homem bondoso que a tinha salvado do frio. Jack tornou prioritário fornecer alimentos nutritivos a Grace e às suas crias. Ele enfrentou o frio para se aventurar no terreno nevado para recolher mantimentos. Cada ida à loja local tornava-se uma aventura, pois ele selecionava cuidadosamente a melhor comida e guloseimas para cães, garantindo que Grace e os seus cachorrinhos tinham tudo o que precisavam para se desenvolverem. Quando regressava à casa, preparava cuidadosamente as refeições, misturando a comida com água morna para a tornar mais saborosa. Enquanto punha as tigelas no chão, os cachorrinhos corriam, com as suas pequenas caudas a abanar excitadamente, enquanto Grace os observava com uma nova sensação de segurança. Jack gostava de os ver comer, com seus pequenos corpos a ficarem mais fortes a cada dia que passava. Com o passar das semanas, a transformação dos cachorros foi notável. Inicialmente tímidos e inseguros, começaram a explorar o que os rodeava com curiosidade e brincadeira. Jack encontrava-os frequentemente a rolar uns sobre os outros, com os seus latidos brincalhões a encher o canil de vida. Ele ria-se imenso ao vê-los correr atrás dos brinquedos improvisados que tinha feito com trapos e paus velhos. Grace também começou a melhorar, o seu pelo a ficar mais brilhante e o seu comportamento mais relaxado. Ela seguia Jack pela casa, com os olhos cheios de gratidão, e Jack conseguia sentir a confiança entre eles a tornar-se mais forte. Os esforços de Joaquim para criar laços com Graça iam para além do simples fornecimento de comida e abrigo. Sentava-se no chão e deixava os cachorros treparem para cima dele, com as patinhas a fazerem-lhe cócegas na pele. Falava com eles, partilhava histórias sobre a sua vida como bombeiro, e nesses momentos sentia um sentido de objetivo que não experimentava há anos. Grace aconchegava-se frequentemente a ele. A sua linguagem corporal mudava de cautelosa para compassiva. A ligação que partilhavam tornou-se mais forte. Uma compreensão silenciosa floresceu entre eles. À medida que o inverno se aproximava do fim, a casa de campo transformou-se de um lugar de solidão num lar vibrante, cheio de calor e amor. Jack não só tinha salvado Grace e as suas crias da tempestade, como também tinha descoberto um renovado sentimento de pertença. Juntos, formaram uma família, cada dia mais próxima, os seus corações entrelaçados numa bela tapeçaria de amizade e resiliência. Numa manhã fria, quando Jack foi à floresta buscar lenha, sentiu uma mudança inquietante na atmosfera. O ar estava estranhamente silencioso. O habitual chilrear dos pássaros e o farfalhar das folhas tinham sido substituídos por uma quietude inquietante. À medida que se afastava das árvores, viu uma figura à beira de uma clareira. O homem era alto e severo. O seu rosto, envelhecido, ostentava as cicatrizes de uma vida dura, e o seu comportamento irradiava uma intensidade inquietante. O coração de Jack acelerou quando agarrou instintivamente o machado que trazia consigo e sentiu que este não era um encontro vulgar. Os olhos do homem fixaram-se em Jack com uma intensidade perturbadora, e um arrepio percorreu a espinha de Jack. "Levaste o meu cão", disse o estranho com uma voz baixa e grave,
A mente de Jack acelerou enquanto processava as palavras. Grace não era apenas um cão. Agora fazia parte da sua vida, uma companheira que trazia calor e alegria à sua existência outrora solitária. Não sei do que está a falar, respondeu Jack, tentando manter a voz firme, mas a tensão no ar era palpável. O homem aproximou-se um pouco mais, com uma postura agressiva, e Jack pôde ver o contorno da coleira que tinha na mão, uma coleira que lhe era muito familiar. Os instintos protetores de Jack aumentaram quando pensou em Grace e nas suas crias na cabana. A ideia de os ver em perigo fez com que a adrenalina lhe corresse nas veias. A Grace está segura aqui, disse ele, a sua voz endurecendo. Ela encontrou um lar comigo e com os seus filhotes. A expressão do homem escureceu e Jack pôde sentir a ameaça pairando sobre eles. Tu não entendes, rosnou o homem, dando mais um passo. Ela pertence-me, farei o que for preciso para a ter de volta. O coração de Jack saltou uma batida ao aperceber-se de quão longe este homem iria para recuperar o que acreditava pertencer-lhe. Determinado a proteger a sua recém-descoberta família, Jack manteve a sua posição, recusando-se a recuar. Não podem tirá-la de mim, declarou, com a voz firme, apesar do medo que o atormentava. Ela já passou por muito, e eu não vou deixar que a magoes nem as crias dela. Os olhos do homem estreitaram-se e, por um momento, Jack receou que o confronto pudesse tornar-se violento, mas ele sabia que tinha de ser resoluto. A sua ligação com Grace e as suas crias era inquebrável e ele faria tudo para as manter a salvo. Enquanto a tensão pairava no ar, Jack sentiu a sua determinação crescer. Ele não ia deixar que este estranho perturbasse a paz que tinha construído na sua cabana. Com toda a sua coragem, preparou-se para defender a sua família, sabendo que o risco nunca tinha sido tão elevado. A floresta, que outrora fora um lugar de consolo, era agora um campo de batalha, e Jack estava pronto a lutar pelo amor e segurança de Grace e das suas crias, custasse o que custasse. Enquanto Jack se dirigia para o gabinete do xerife, com o coração pesado e a mente a transbordar de preocupações, o peso das suas preocupações caía sobre ele como uma espessa neve de inverno. O seu encontro com o homem misterioso tinha-o abalado, e a ideia de que Grace e os cachorros estavam em perigo atormentava-o. Enquanto caminhava pela pequena cidade, não conseguia afastar a sensação de que estava a ser observado. As sombras das árvores aumentavam a cada passo. Jack sabia que tinha de agir rapidamente. Não podia deixar que o medo o paralisasse quando a segurança da sua recém-descoberta família estava em jogo. Ao entrar no gabinete do xerife, Jack foi recebido pela visão familiar do xerife Thompson, um homem gordo, com uma cara simpática e uma presença tranquilizadora. O xerife levantou o olhar da sua secretária e a sua expressão mudou de interesse casual para preocupação, ao reconhecer a urgência no comportamento de Jack. "O que te traz aqui hoje, Jack?" perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Jack respirou fundo e reuniu os seus pensamentos antes de contar o inquietante encontro no bosque. Como o homem tinha reclamado Grace como sua, e como ele se sentia, uma ameaça inegável para Grace e os seus cachorros. O xerife Thompson ouviu atentamente e acenou com a cabeça enquanto Jack falava. "Compreendo como isto deve ser perturbador para si", disse ele, com a voz firme e calma. "Os animais podem ser uma grande fonte de conforto, e é evidente que criaste uma forte ligação com a Grace e os seus filhotes." Jack sentiu uma onda de alívio ao aperceber-se de que o xerife compreendia verdadeiramente a gravidade da situação. "Estou preocupado que ele possa tentar levá-los", admitiu Jack com a voz a tremer ligeiramente. "Não posso deixar que isso aconteça. Eles são minha família agora.
O xerife levantou-se, com determinação estampada no rosto. Vamos chegar ao fundo da questão, Jack. Vou mandar um agente verificar a tua cabana e certificar-me de que está tudo bem. Não podemos deixar que ninguém ameace a segurança da nossa comunidade, incluindo os nossos membros de quatro patas. Jack sentiu uma onda de gratidão pela determinação do xerife em ajudar. Foi um lembrete de que, mesmo em tempos de crise, os laços comunitários podem dar força e apoio. Enquanto discutiam os próximos passos, Jack sentiu uma renovada sensação de esperança. A vontade do xerife de tomar medidas assegurou-lhe que não estava sozinho nesta luta. Juntos, iriam garantir que Grace e os seus filhos não seriam prejudicados. Jack apercebeu-se de que o apoio da comunidade era inestimável, especialmente em tempos de incerteza. Com o apoio do xerife, sentiu-se encorajado a proteger a sua família, sabendo que tinha aliados que estariam ao seu lado. Ao sair do gabinete do xerife, Jack sentiu acender-se nele uma chama de otimismo, pronto para enfrentar quaisquer desafios que aguardassem Grace e as suas crias. O ambiente à volta da cabana de Jack estava tenso quando o sol desceu abaixo do horizonte, lançando longas sombras no chão coberto de neve. Jack estava à entrada da porta, com o coração a bater no peito, pois sabia que o homem que ameaçara Grace e as suas crias estava a chegar. Tinha tomado precauções para proteger a cabana e manter um olho na pequena família que se tinha tornado o seu mundo. Mas, à medida que o vento uivava lá fora, Jack sentiu uma sensação de pavor apoderar-se dele. Sentia que o confronto era iminente. De repente, o som de neve a estalar quebrou o silêncio e a respiração de Jack ficou presa na garganta. O homem apareceu na extremidade da clareira, ladeado por dois cúmplices, com os rostos obscurecidos pelas sombras dos capuzes. O coração de Jack acelerou quando ele saiu. Grace posicionou-se instintivamente entre ele e os intrusos, o seu rugido baixo e ameaçador. Jack conseguia sentir a lealdade feroz que irradiava dela. Um instinto protetor que espelhava o seu próprio instinto. Afasta-te, Grace, sussurrou ele, tentando acalmá-la, enquanto mantinha os olhos fixos nas figuras que se aproximavam. Não vamos dificultar as coisas, velhote, provocou o líder do grupo, com uma voz cheia de ameaça. Esse cão pertence-me e não me vou embora sem ele. A determinação de Jack endureceu e ele manteve-se firme, recusando-se a recuar. A Grace não vai a lado nenhum contigo. Ela encontrou um lar aqui e eu vou protegê-la e aos seus cachorros a todo o custo. A tensão no ar era palpável e Jack conseguia sentir que o que estava em jogo aumentava a cada momento que passava. À medida que os homens avançavam, os instintos de Jack entraram em ação. Posicionou-se à frente de Grace, pronto para a defender com tudo o que tinha. Pressentindo o perigo, as crias aconchegaram-se junto da mãe, com seus pequenos corpos a tremer, mas com um espírito inabalável. O coração de Joaquim encheu-se de determinação. Ele não deixaria que o medo determinasse o resultado deste confronto. No momento em que a situação estava prestes a agravar-se, o som das sirenes perfurou o ar noturno e cortou a tensão com uma faca. O xerife Thompson e vários delegados chegaram. A sua presença era um farol de esperança no meio do caos. "Afastem-se da cabana!" ordenou o xerife, com uma voz severa e autoritária. Os intrusos fizeram uma pausa, olhando uns para os outros com incerteza nos olhos. Jack aproveitou o momento. O seu coração acelerou ao sentir o peso do apoio do xerife atrás de si. Eles não vão apanhar a Grace, nem as crias dela, declarou com a voz firme. A situação mudou rapidamente com a intervenção da polícia, apercebendo-se de que estavam em menor número e que enfrentariam consequências legais. Os homens começaram a recuar. Sentindo a ameaça dissipar-se, Grace relaxou um pouco, mas manteve-se vigilante. A sua lealdade a Jack inabalável.
Quando o xerife e os seus ajudantes prenderam os intrusos, Jack sentiu uma onda de alívio tomar conta dele. A luta tinha sido feroz, mas, com o apoio da comunidade, ele tinha conseguido proteger a sua família. Naquele momento, Jack soube que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse, que a ligação entre eles era mais forte do que nunca. Enquanto o sol se erguia no horizonte, lançando uma luz dourada e quente sobre a paisagem coberta de neve, Jack sentou-se no alpendre da sua cabana, observando Grace e os seus cachorros a brincar no quintal. A casa, outrora tranquila, tinha se tornado num santuário vibrante de riso e amor, um forte contraste com a solidão que conhecera antes. Jack pensou na viagem que os tinha juntado, uma viagem marcada por dificuldades inesperadas e um crescimento profundo. Grace era um cão vadio assustado quando chegou à sua porta, e Jack era um homem a lutar contra a solidão. A primeira ligação entre eles formou-se no meio de uma tempestade, mas transformou-se em algo muito mais profundo. Enquanto cuidava de Grace e dos seus cachorros, Jack redescobriu um sentido de objetivo e de pertença que julgava ter perdido para sempre. Aprendeu o verdadeiro significado de família, não apenas no sentido tradicional, mas nos laços de amor, lealdade e experiências partilhadas. As dificuldades que tinham enfrentado juntos tinham fortalecido seus laços. A partir do momento em que confrontou o homem que os ameaçava, Jack apercebeu-se de que o seu amor por Grace e pelas suas crias era uma força que não podia ser facilmente abalada. Tornou-se o seu protetor, disposto a enfrentar o perigo de frente para garantir a sua segurança. Ao fazê-lo, descobriu também a sua própria resiliência, uma qualidade enterrada sob anos de isolamento. Jack tinha se transformado de uma figura solitária num protetor leal, encarnando os temas de lealdade e coragem que definiam a sua nova família. Ao ver os cachorros arrolarem uns sobre os outros, com seus latidos divertidos a encher o ar, Jack sentiu-se grato. Cada dia trazia novas alegrias e desafios, mas o amor que o rodeava tornava cada momento precioso. Grace, com a sua lealdade inabalável, tinha lhe ensinado a importância da compaixão, não apenas por aqueles que conhecemos, mas por todos os seres que procuram segurança e amor. A viagem que fizeram juntos recordou-lhe que, mesmo nos momentos mais negros, é possível encontrar luz através da ligação e da bondade. O coração de Jack encheu-se de orgulho ao pensar nas lições que tinha aprendido. Ele esperava que outros refletissem sobre a importância da compaixão e da proteção nas suas próprias vidas. Num mundo que muitas vezes se sente dividido, ele acreditava que os laços que formamos com os que nos rodeiam, sejam eles humanos ou animais, podem criar um sentimento de comunidade e de pertença. Quando Jack abraçou Grace, que se aconchegou a ele, soube que a sua história tinha apenas começado. Juntos, unidos por um amor que os transformou a ambos, continuariam a ultrapassar os desafios da vida. Nesse momento, percebeu que a família nem sempre é definida pelo sangue, mas pelos laços que criamos e pela lealdade que partilhamos. Ao refletirmos sobre o extraordinário percurso de Jack, torna-se claro que a sua história é uma história de transformação, resiliência e dos laços profundos que se podem formar nas situações mais inesperadas. Jack começou por ser um bombeiro reformado que vivia isolado, lutando contra a solidão na sua cabana remota. A sua vida sofreu uma reviravolta significativa quando a cadela Grace e os seus cachorrinhos apareceram à sua porta durante uma forte tempestade de neve. Este encontro não só trouxe calor e o companheirismo à vida de Jack, como também despertou um sentido de objetivo que ele pensava ter perdido para sempre. Através da sua relação com Grace, Jack aprendeu o verdadeiro significado de família. Descobriu que o amor e a lealdade vão para além das definições tradicionais
e incluem os laços que formamos com aqueles que confiam em nós. Os desafios que enfrentaram juntos, incluindo o confronto com o homem que adoptou Grace, realçaram a transformação de Jack de uma figura solitária para um protetor dedicado. A sua determinação em manter a Grace e as crias em segurança demonstrou a força da sua ligação e a resiliência que pode emergir da adversidade. As lições importantes que se podem retirar da viagem de Jack são poderosos lembretes para todos nós. Em primeiro lugar, salienta a importância da compaixão, tanto para nós próprios como para aqueles que podem ser vulneráveis. A disponibilidade de Jack para abrir o seu coração e a sua casa a Grace e aos seus cachorros mostra como os atos de bondade podem conduzir a ligações profundas. Em segundo lugar, a história sublinha a importância do apoio da comunidade em tempos de crise. Através da intervenção do xerife, Jack apercebe-se de que não está sozinho na sua luta para proteger a sua nova família, reforçando a ideia de que podemos apoiar-nos uns nos outros para obter força e ajuda. Ao refletir sobre a viagem de Jack, encorajamo-lo a agir. Se encontrou inspiração nesta história, considere subscrever o nosso canal para mais histórias emocionantes e conhecimentos valiosos. Ao partilhar a história do Jack com os seus amigos e familiares, pode ajudar a espalhar a mensagem de compaixão e resiliência e recordar aos outros o poder do amor e do empenho. Também o convidamos a explorar conteúdos relacionados no nosso canal ou sítio web. Há muitas histórias que exploram os temas da amizade, da proteção e dos laços que nos unem a todos. Quer se trate de histórias de animais que encontram os seus lares eternos ou de indivíduos que superam adversidades, há algo para todos apreciarem e aprenderem. Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem com o Jack, a Grace e as suas crias. Juntos vamos continuar a celebrar a beleza da ligação e a importância de cultivar as relações que enriquecem as nossas vidas. O seu apoio faz a diferença e estamos ansiosos por partilhar mais histórias inspiradoras consigo no futuro.